Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então deixa eu explicar o que vamos ter nesse vídeo. Eu vou fazer outra maquiagem com aquele glitter da Urban, que é bem simples e dá um super efeito. Vou contar um pouco mais pra vocês sobre uma base que eu estou usando faz um tempo e estou apaixonada, que é essa aqui de Givenchy. E vamos testar juntas esse blush. Fora isso, o foco desse vídeo vão ser os pincéis, porque faz um tempo que vocês me pedem um vídeo mais focado em pincéis. E eu venho adiado esse momento, então chegou, é hoje. Eu vou mostrar pra vocês os meus modelos favoritos e também vou deixar o link na descrição dos kits que eu acho que são os mais interessantes pra vocês comprarem. Porque os pincéis da Real Techniques, a maioria que eu uso é da Real Techniques. Tem alguns só que não são. A maioria é vendido em kit e realmente vale mais a pena comprar os kits, vocês vão ver pelo valor mesmo. Aí eu vou deixar o link do site Ela Usa, que é um site que vocês conseguem comprar com 10% de desconto usando o meu cupom. Então vamos começar. Bom, minha pele já tá hidratada, eu vou começar falando dessa base aqui de Givenchy, porque o que acontece? Ela me surpreendeu muito. Ela é uma base que promete longa duração, acabamento natural, viço natural e proteger a pele. Então a ideia dela é uma base pra quem vive na cidade, assim, ela protege a pele contra a poluição. E gente, ela é muito boa. Ela é muito boa de verdade, porque o que acontece? Ela dá uma cobertura, ela uniformiza o tom da pele de uma forma linda e ela não marca nada, juro. Isso aqui, ó, que é uma coisa que normalmente as bases marcam em mim, ela parece que cria só uma segunda película assim na pele. Eu acho bem incrível o efeito dela. Eu gosto muito de aplicar ela como esponja, mas como vamos falar de pincel, eu vou aplicar ela com pincel. Então, os pincéis que eu gosto pra aplicar base, aí depende muito. Por quê? Porque alguns pincéis, eles são mais práticos, né? E a gente também consegue um acabamento natural com eles. Então esse aqui é o 402, é um dos pincéis que eu mais uso. Eu indico pra todo mundo, vale muito a pena comprar esse pincel, porque dá pra aplicar blush, base, iluminador, pó. Dá pra fazer tudo com esse pincel, eu acho que eu tenho um 6. E é o que eu mais uso pra maquiar outras pessoas, porque ele é pequeno, então ele me dá mais precisão do lugar que eu quero aplicar o produto. E quando a gente fala de maquiagem para fotografia, eu acho super interessante que a gente tenha bastante controle de onde vai ficar esse produto. Agora, para uso pessoal, eu acho que esse aqui, que é o 206, ele se torna muito mais prático, porque a gente aplica a base mais rápido, né? E ele dá um efeito bem parecido com o 402. Na verdade, eles são muito parecidos, esse aqui só é maior. Mas até a questão de densidade dele é bem parecida. Esse aqui também dá pra aplicar blush, dá pra aplicar iluminador, dá pra aplicar pó, sabe? Então eu só acho que ele é uma versão maior do 402. Uso muito os dois. Aí, se vocês querem um acabamento um pouquinho mais pesado, uma cobertura um pouquinho mais alta, eu indicaria usar esses modelos aqui, que aí a gente consegue uma cobertura um pouquinho mais alta e ele dá um acabamento super polido também. Esse aqui é o 401. Tem um outro que eu uso muito, que eu vou deixar, é bem parecido com esse, só que ele é arredondado. Eu vou deixar na descrição. Eu acho que tem ele num kit, ele é muito bom, ele tá na minha mala de maquiagem, então eu não peguei ele pra esse vídeo. E assim, os pincéis da Real Techniques, mesmo os maiores e mais densos, que não são a minha preferência no geral, eles deixam um acabamento muito bonito na pele, de verdade. Tem a questão deles serem dual fiber também, que já ajuda aí a deixar o acabamento mais natural e a pele fica super polida. Deixa eu respirar. Bom, essa aqui é da linha de retráteis, eu gosto muito porque a gente consegue fazer corretivo e base com a mesma aplicação. Então aqui a gente baixa ele, ó, essa unha tá um pouco difícil. Ele tem o mínimo, médio e o máximo. Então aqui a gente consegue fazer aí, ó, aplicar o corretivo e a gente consegue também uma cobertura mais leve esfumando. Então eu gosto muito desse pincel. E ele fica assim, ó, o que eu acho ótimo pra carregar ele na bolsa, necessaire, enfim, porque aí a cerda fica mais protegida. Ele vem em 3 opções, né? Esse aqui, ele é pra base, mas ele pode ser usado pra outras coisas também. Aí tem o que é pra pó e tem o que é pra blush e contorno. Todos são ótimos, mas esse aqui eu acho mais versátil de todos, assim. Se eu tivesse que comprar um só, compraria esse, que é o 221. Bom, agora eu vou aplicar a minha base. Vou usar qual, gente? Vou usar esse aqui, ó, que é o que eu mais uso na vida. Então vou pegar aqui minha base. Essa base, ela é incrível, incrível mesmo. Eu estou muito apaixonada
por ela. Eu não lembro se eu já apliquei ela com a mão, mas eu imagino que funcione, depois eu conto pra vocês. Porque com esponja e com pincel super funciona, com a esponja ela fica lindíssima. E aí eu gosto de aplicar assim, ó, bem esfumando, vocês conseguem um acabamento super natural. Até quem tem aquela base mais pesada, que quer deixar mais leve, sabe? É tudo esse pincel, gente, sério, ele é muito bom. Base aplicada deste lado, vocês conseguem ver que ela não neutraliza a minha olheira, porque ela é uma base... Ela é uma das bases que mais fica do meu tom, assim, ela é bem clarinha mesmo, vou mostrar aqui, ó. Eu uso o tom mais claro dela. Fica lindo, gente, fica super natural, fica uma pele com viço, parece que eu não estou de base. Eu acho que é uma das bases que eu usei na vida que eu mais tenho essa sensação de que eu não estou de base. Então, assim, eu fiz questão de falar mais dela pra vocês, porque eu me impressionei muito, sabe? Eu achei ela muito boa. E aí eu vou aplicando aqui, esfumando, ó. E aí com esse pincel, a gente vai construindo camadas pra conseguir a cobertura. E é bem importante que vocês façam um movimento bem delicado, mas ao mesmo tempo ele tem que ser um pouquinho rápido. E não vai ficar aquelas marcas de cerda de pincel, sabe? Que às vezes acontece. Então tem que ser aqui, ó, um movimento de esfumar esse produto. Base aplicada, vamos falar de corretivo. O corretivo que eu vou usar é o da NARS, mas eu quero mostrar os pincéis que eu gosto pra aplicar o corretivo. Então esse aqui foi uma descoberta incrível, é um dos meus favoritos, ele deixa um acabamento lindo e ele encaixa super bem aqui na área da olheira, ó. Então eu acho ele incrível, sério, é um dos meus preferidos da vida. Ele vem num kit com 4 pincéis. Então assim, talvez pra quem só vá usar em si mesma, ele não seja o mais ideal, assim, comprar um kit com 4 pincéis, né? Mas pra quem vai maquiar outras pessoas, eu acho perfeito. Aí outras opções são esse tipo de pincel que também a gente consegue fazer, ó, das batidinhas bem pontuais. Esse aqui da EcoTools eu gosto muito também. Também tem no site, vocês conseguem comprar com desconto, ó, porque a gente vem esfumando e dando batidinhas, porque a gente precisa de um pincel que ele seja mais denso pra dar as batidinhas e ter o acabamento perfeito. Esse aqui gosto muito também, e esse aqui é o mais denso de todos, então é o que mais demora. Esse aqui acaba sendo o mais rápido de todos. Aí, com o 402, vocês também conseguem aplicar corretivo, só que vocês vão ter uma cobertura menor, porque ele vai aplicar mais esfumando, e as batidinhas dele podem deixar uma leve marquinha de cerda, porque a cerda dele não é densa. Então assim, eu uso ele pra aplicar corretivo, mas eu sempre uso também um desses, sabe? Como se eu fosse usar esse aqui pra dar cobertura e neutralizar, e esse aqui pra dar o acabamento de iluminar. Vocês viram isso? Jim tá no quarto aqui comigo, ele acabou de pular na porta porque quer sair. Bom, voltando. Eu vou aplicar, como eu sempre faço, o corretivo pra neutralizar e o outro corretivo, que é o tom da minha pele, que já ilumina. E eu vou aplicar de 2 formas diferentes pra vocês verem o uso dos pincéis. Acho que vai ajudar, né? Então esse aqui, vou começar com esse que realmente pra mim é o mais fácil. Ó, a gente vem só dando batidinhas com a mão bem leve. E ele meio que já faz tudo, sabe? Tem que ter um pouco de paciência nessa hora aqui de aplicar o corretivo, porque não pode sair muito do local, mas ao mesmo tempo tem que esfumar, sabe? Porque se a gente arrastar o produto, a gente perde a cobertura. Nossa, gente, esse corretivo é muito bom. Aí aqui eu posso usar ele esfumando, ó. Ele me permite também esfumar. Olha que tudo. Eu amo esse pincel. Então essa foi a aplicação com este. Agora eu vou usar esse aqui da EcoTools. Aí vocês vão ver que eu vou demorar um pouquinho mais. Eu acho, né? Vamos ver. E esse pincel aqui é, na verdade, de olhos. Mas não existe isso, né? De usar o pincel pra uma coisa só, gente. O pincel a gente vai usando conforme a nossa necessidade. Então vocês podem sempre... usar para o que vocês quiserem, no caso. Então, o outro pincel, ele me dá um acabamento super bom, mais rápido. Aí, como eu falei, tem outras opções. Esse aqui, que eu venho aplicando assim, ó. Também com batidinhas. Esse aqui é o que eu menos uso, porque eu acho ele denso demais. Então, eu demoro muito, sabe? Eu acho que ele seria pra fazer um detalhe, assim. Só, por exemplo, vou neutralizar mais a minha olheira. E venho com ele aqui e dou umas batidinhas. Mas com esse aqui daria pra fazer também. Achei que esse aqui ainda deu um acabamento melhor, mais polido, sabe? Mas esse aqui funciona também. Vocês podem ver até, eu acho que o pincel, ele pegou um pouquinho mais do produto. Então eu vou vir
neutralizando um pouquinho mais bem aqui, ó. Ou eu posso ter colocado um pouco menos desse lado também, podemos avaliar esse caso. Mas funciona, ó, fica bem bonito. Hoje só apliquei Gimme Brown e o gel fixador na sobrancelha. Aí eu tava esperando a base e o corretivo secarem. Esse corretivo ele sempre dá uma leve vincadinha assim, porque realmente eu tenho as linhas já bem marcadas, sabe? Então isso acontece sempre comigo, mas ele é um dos corretivos que menos vinca, assim. Ele e o Studio Fix 24 horas, acho que são os que mais ficam, dos que eu tô lembrando agora, né? Tem outros, tipo o Pro Longwear da MAC também fica. Enfim, mas eu sempre tenho que selar essa área, gente. Sempre tenho que selar essa área. E eu vou usar aqui o pó, vou mostrar pra vocês quais pincéis eu gosto de aplicar o pó. Então eu gosto muito desse aqui da MAC, que ele é bem macio. Tem que ser um pincel macio, na minha opinião, né? Pra gente não aplicar muito produto e tal. E aí depende também o quanto a gente quer aplicar de pó. Porque o que acontece? Eu não aplico pó pra selar a pele num nível assim, tipo, deixar ela com pó grudado. Eu aplico só pra dar um pouquinho de acabamento. Então, como eu falei pra vocês, a gente pode usar o próprio 402. Pega o pozinho aqui, dá aquela batidinha pra sair o excesso e vem, ó, dando batidinhos. E, gente, é isso. Como eu falei pra vocês, esse pincel vocês podem fazer absolutamente tudo com ele. Eu também prefiro pincéis menores pra aplicar o pó, porque eu não aplico em todo o rosto. Então também é aquela coisa de controlar onde eu quero aplicar. Mas, se a gente vai aplicar em todo o rosto, dá pra usar um pincel maior, assim, ó, macio, né? Esse aqui é muito macio. Vem aplicando aqui, ó, em todo o rosto o pó também. Não tem problema algum. Eu só não gosto de pincel denso, porque como eu falei pra vocês, eu não gosto de aplicar o pó pressionando muito ele com um pincel muito denso, porque eu não gosto que fique com aquele efeito de pó na pele, né? Aí o da MAC também eu venho assim, ó, ele é super macio. E o fato de ser macio também ajuda a não arrastar nada que tá embaixo. Aí eu vou aplicar iluminador. Eu peguei o de Dylos, eu acho, tá aqui, ó. E vou mostrar pra vocês como a gente pode já usar o 402 pra aplicar iluminador. Vou usar aqui, ó, porque eu vou vir com o meu glitter por cima. E eu vou aplicar uma bruma agora. Então vou usar a bruma de Quero. Tá aqui, ó. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas essa bruma ela também pode ser usada no cabelo pra diminuir o frizz. Eu inclusive usei um pouquinho antes de começar a gravar. É bom porque essas águas a gente sempre acaba espirrando um pouco no cabelo, né? Então essa aqui ela também já é própria aí pro cabelo. E a gente pode usar pra colocar um pouquinho e aí pentear pra diminuir o frizz. Bom, agora eu vou esperar secar. Na verdade, eu vou fazer aquele truquinho de aplicar o iluminador enquanto a minha pele está um pouco úmida. E já vou falar sobre este pincel aqui, que eu gostei muito. Eu achei ele muito anatômico pra aplicar o iluminador. Então a gente pega aqui o produto e vem aplicando ele. Eu achei ele muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ele é bem macio. As cerdas não são densas. E a gente consegue aplicar o iluminador nos pontos que a gente mais gosta. Eu gosto de aplicar um pouquinho aqui na bochecha também, porque eu vou vir com blush por cima e já vai fundir tudo. Vamos para a aplicação do glitter. Não sei se vocês lembram, mas esse aqui é aquele glitter que é um gel da Urban. E aí que ele é muito fácil de aplicar, então a gente vai dando batidinhas aqui com a mão mesmo, ó. E ele já faz o efeito. Porém, pra fazer os acabamentos, a gente precisa de um pincel menor. Então eu pego o pincel aqui, pego o produtinho e venho aplicando nos pontos que eu quero o glitter, né? Meu glitter. E assim, aí eu vou falar uma coisa que é muito, muito, muito importante. Dependendo da maquiagem que vocês querem fazer pra área dos olhos, vai ser muito mais difícil se vocês não tiverem pincéis adequados, porque a gente precisa de pincéis pequenos pra fazer acabamento, pra fazer transição, pra fazer esfumado de raiz. Então é um investimento que tem que acontecer. Quando eu falo para profissionais da beleza, né, que trabalham com isso, eu acho que... Tem um cabelinho aqui. Eu acho que ter um kit de pincéis bom, né, com uma boa qualidade, para atender todo tipo de coisa que possa aparecer, delineado, sombras, texturas, é essencial. Então é um investimento essencial. E pincel é uma coisa que vai durar muito tempo se vocês investirem em pincéis bons. Diferente da maquiagem. Porque o que acontece? Eu vejo muitas pessoas com pena de investir em pincéis bons por causa do preço e tal. Mas se vocês pensarem, o pincel ele tem um custo-benefício muito mais alto do que
o produto da maquiagem em si que vai acabar, porque o pincel não vai acabar se vocês cuidarem bem dele, se for um pincel bom. Então, gente, é essencial. E pra quem gosta de maquiagem, quem quer fazer uma maquiagem com acabamento bom, precisa sim ter pincéis. Aí, se vocês me perguntarem uma marca de pincel mais acessível que a Real Techniques, a EcoTools ela já tem um preço um pouco mais baixo, mas tem a Macrylan também, que foram pincéis que eu usei por muito tempo, que eles têm um valor mais acessível. Inclusive, o meu pincel de iluminador, que eu amo de paixão, esse aqui é da Macrylan. Eu tenho vários pincéis de precisão de olhos, de acabamento de olhos, da Macrylan também. Então aí é uma marca que vocês também conseguem comprar, que é mais acessível. Olhos prontos, e aí eu vou dizer pra vocês que eu sou a insana de pincéis pequenos, tá? Eu amo. Amo, 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 assim, ó. Nunca é o suficiente pra mim. Os pincéis de precisão pra fazer delineado eu tô sempre comprando. Eu tenho vários que são da Macrylan. Os que eu tenho eu comprei na 25 de março, mas a gente encontra online, tá? Então, super indico. Eu acho que tem pincéis que eu paguei, sei lá, R$2 da Macrylan, porque os de precisão, eles são, na minha opinião, os que menos duram. Porque logo que ele vai perdendo o formato, ele vai abrindo um pouco a cerda, eu já paro de usar. Então talvez é o que menos vale a pena investir. Mas aí eu tô falando dos que são realmente muito finos, tipo esse aqui, ó. Agora, esses que são nesse formato assim, esse aqui é um dos meus preferidos da vida. Eu vou deixar o kit dele. Esse aqui, ó, pra fazer detalhes. Esse aqui eu também amo. Ele é parecido com esse, só que ele é o chanfrado. Então assim, gente, esses pincéis da Real Techniques, esses pequenininhos, esse aqui eu amo de paixão pra fazer esfumado. Ele não é tão grande, porque eu acho que a maioria dos pincéis de esfumado, eles são muito grandes. Tipo esses aqui, ó, que são da MAC, tá? Eu uso, mas eu uso só pra fazer o acabamento aqui do iluminador. Às vezes eu uso pra aplicar pó, pra aplicar iluminador, porque eles são muito grandes pra fazer esfumado e eles também não são densos, então a gente não consegue fazer o esfumado, o acabamento ali da cor mais intensa, né? Esse aqui eu amo muito ele, mas também só uso pra aplicar o iluminador na pálpebra. Então eu acho que esses dois aqui, ó, são os meus favoritos da vida pra usar quando eu vou fazer olhos esfumados. Bom, ainda falando de olhos, esse formato de pincel aqui é um formato que a gente precisa ter. Gente, sério. É pra fazer o quê? Pra aplicar a sombra e esfumar aqui na parte inferior dos olhos. Esse aqui eu gosto muito, que é o da EcoTools, e ele tem dois lados, ó. Então a gente já ganhei dois formatos de pincel. Eu gosto muito dos pincéis de esfumar da EcoTools também. E esse aqui é da MAC. E, gente, assim, ó, esse pincel é um pincel também que eu tenho vários, porque ele facilita muito a vida na hora de fazer o esfumado aqui na parte de baixo. Porque se a gente for usar um pincel grande, tipo esse aqui, ó, já é grande pra fazer aqui. Aí acaba crescendo aquele esfumado e, na minha opinião, ficando grosseiro. Eu acho que tem que ser mais fino, né? Então eu acho que esse formato aqui de pincel também é um formato que a gente precisa ter na vida. Aí, da Real Techniques, eu acho que eu não tenho exatamente esse, mas eu tenho da EcoTools, tenho da MAC, tenho da Candice Berenice e eu tenho um que eu gosto muito, que é da Marissade. Eu gosto bastante também dos pincéis da Marissade. Vamos falar de blush. Então tá aqui o blush, a primeira vez que eu uso. A minha amiga falou que a gente tem que dar uma esquentadinha nele. Dei uma esquentadinha nele. O meu pincel favorito de blush da vida é o da MAC. Tá? Esse aqui, que é 168, porque ele é super macio e a gente consegue aplicar o blush de uma forma muito perfeita, gente, sério, eu sou apaixonada por esse pincel. Mas do outro lado eu vou dar outra opção pra vocês. Eu tenho dois dele e sempre penso em comprar mais. Então esse blush aqui é o da B+, ele é um blush balm, ele deixa esse gloss, né, ele chega a ser mais que o glow, ele fica um efeito gloss, e ele é alaranjado, que vocês sabem que é a minha cor favorita de blush da vida. Estava bem curiosa pra testar esse blush, tô testando aqui a primeira vez com vocês. Aí assim, ele é um blush balm, então ele vai transferir, é assim que é, textura balm. Ai gente, tô com vários glitters. Porque a verdade é que eu apliquei um pouco na pálpebra inferior e aí eu não gostei. Aí eu fui tirar. Bom, bonito ele é, né? Eu achei bem bonito. Aí depois eu vou ter que contar pra vocês sobre a durabilidade dele. Enfim, mas eu achei bem legal essa questão de ser um blush balm. E eu gostei bastante da cor. Aí eu vou usar o mesmo pincel que eu usei pra aplicar a base, pra aplicar o blush. Então eu vou pegar aqui ele. Eu limpei ele, né, tirei o excesso
da base e eu venho dando batidinhos. Não sei se vocês perceberam, mas ele já deixa uma cobertura aí mais alta desse blush, então ele traz mais a cor, ele é um pouquinho mais denso, né, que o da MAC, ele é um pouquinho menor, assim, quando a gente faz esse movimento, o da MAC ele pega um espaço maior do rosto, o da Real Techniques ele pega um espaço um pouquinho menor, então ele fica mais concentrado. Tem que ir com a mão bem leve mesmo, aí a gente pode até já esfumar esse blush, tem que cuidar pra não colocar força, pra não arrastar a base que tá embaixo. E ele aí é uma opção da gente aplicar blush que super funciona. Aí como eu usei nesse meu da base, eu vou vir com esse outro pincel aqui, vou só dar umas batidinhas ao redor pra fundir bem esse produto com a pele. Nossa, achei bem linda a cor e esse laranjinha com azul, na minha opinião, fica tudo. E aí se eu quiser reforçar o iluminador agora, também posso. Ele é uma textura balme, mas com cuidado eu acho que a gente consegue fundir bem mesmo o iluminador sendo em pó. Aí se vocês quiserem, vocês podem fazer o quê? Selar esse blush, né? Tipo, eu quero o efeito dele, da cor, mas eu não quero que ele fique tão glossy, né? Evitar que ele transfira. Aí eu usaria esse pincel aqui que é o mais macio. Eu não vou selar o meu blush. Bom, vou selar pra vocês verem. É que eu gosto desse efeito bem glow. E aí vem aqui, ó, dando o quê? Batidinhas. Aí tem que ser um pincel super macio pra fazer isso. E aí eu aplicaria um pouco mais de bruma pra trazer o viço, né? Que mesmo esse pó sendo hidratante, é o da Arielle Morimoto, ele tira um pouquinho o viço. E aí aqui eu devolvo com uma bruma. Apliquei um batom balme da Dior que eu acho lindíssimo, que é uma cor mais puxada pro marrom, que eu gosto bastante. Pentei o cabelo pra terminar esse vídeo bem chique. Eu espero muito que vocês tenham gostado, é um vídeo bastante pedido. Se ficou alguma dúvida, me deixem nos comentários. Eu vou deixar o número dos pincéis que eu usei e vou deixar também os kits onde vocês conseguem encontrar eles e alguns kits que eu acho que são os que mais valem a pena, assim, né, na questão de custo-benefício. Um grande beijo e até a próxima!